Vamos começar uma análise agora sobre o chamado movimento relativo. O movimento relativo é bastante utilizado em situações onde você tem um movimento, uma trajetória bastante complexa e você deseja então fazer uma análise físico-matemática e se você fizer diretamente no ponto observado, essa análise se torna complicada. Aí o que você faz? Você separa esse movimento complicado em dois mais simples. Podemos citar, por exemplo, vamos pegar aqui digamos aqui um eixo que ele está rotacionando, ele gira aqui, vamos colocar aqui uma rotação, como se ele estivesse aqui girando. Então uma rotaçãozinha aqui, um certo ômega, e ao longo desse eixo tivesse aqui um quadrado, um retângulo aqui, uma esfera mesmo, se deslocando sobre ele. Vamos pegar aqui uma seta e vamos colocar aqui. Então você teria aqui um movimento de rotação e um movimento de translação. Você teria uma velocidade ômega e uma velocidade v. Obviamente que esse movimento vai te dar uma trajetória semelhante a uma espiral, Ao mesmo tempo que você percorre um ângulo, você também se afasta do centro dessa rotação. Então vai te dar um movimento relativamente complicado. Para quem está longe, para quem está fora do problema, está olhando aqui vamos botar aqui o nosso bonequinho, aqui. Para quem está fora do problema, olhando, o nosso bonequinho está olhando. Cadê os braços do menino? Quem está fora do problema, ele enxerga uma espiral, um movimento complicado. Então, para ele ter um movimento final, ele vai somar a velocidade de rotação mais a velocidade de translação do objeto sobre o raio, tá? De uma forma grosseira isso, tá bom? Aí ele estaria vendo aqui uma V, digamos, como sendo o resultado dessa soma. Ou seja, essa V seria o nosso movimento complicado, nosso movimento em forma de espiral, ok? Então, isso aqui é só um exemplo de aplicação. Isso pode acontecer em automóveis, por exemplo, dois automóveis estão numa velocidade tal, e qual é a velocidade de aproximação entre eles, Qual é a velocidade relativa entre eles? Sensores instalados em máquinas, sensores instalados em automóveis, sensores instalados em aviões. Nós temos aí situações onde vai aparecer duas velocidades de dois objetos e uma velocidade entre os objetos. Essa velocidade entre os objetos é a velocidade relativa. Aqui no caso desse exemplo bastante simples, a velocidade relativa seria essa velocidade v aqui, É como se tu tivesse um outro observador aqui, posto aqui sobre... Cadê o carinha aqui? Sumiu o cara, virou um monstro, Você tem outro observador aqui sobre a barra, olhando para a esfera, Então, esse observador no solo olha o movimento completo. Esse observador sobre a barra, ele enxerga só V. Então, a gente consegue fazer uma composição do que esse do solo enxerga, do que aquele observador sobre a barra enxerga, e obter a nossa velocidade procurada, a velocidade mais complexa, ok? Então vamos começar. Primeiramente vamos apagar aqui esses nossos rascunhos, fazer uma limpa aqui, uma faxina, ok? Ok, vamos trazer para cá inicialmente o nosso sistema de coordenadas. Lembre, sempre faça referência ao sistema de coordenadas que você está trabalhando. Aqui no caso, sistema x, y, z saindo, saindo do quadro, e o xy no teu plano. O movimento aqui vai ser unidimensional para fins didáticos. Então, esse carinha no solo é o observador fixo, tá? Observador fixo. Ele olha
para este veículo se movendo com uma velocidade v, com uma aceleração a, se movendo para a direita. Ele olha também para esse outro veículo, esse outro bloco, veículo, né, se movendo também para a direita. A pergunta é, como é que esse cara verde enxerga o movimento de B, né, esse observador móvel? Então, vamos agora referenciar esses elementos. Vou colocar aqui a nossa referência. Vamos adequar aqui a posição do A sobre o vetor A e a posição do B sobre o vetor B. Então, o que nós observamos agora? Que A está numa posição XA, numa velocidade VA, numa aceleração AA. B está numa posição XB, numa velocidade VB, numa aceleração AB. Ok? Vamos limpar aqui. Bom, como é que eu relaciono então essas posições e velocidades? Tudo inicia-se através da análise da posição. Por quê? Porque a velocidade é uma consequência da posição no tempo. Então, basta você obter a taxa de variação. E a aceleração é a taxa de variação segunda da posição no tempo. Então, basta você derivar 2 vezes a posição. Então, tudo parte da análise de posição. Se tudo parte da posição, nós vamos trazer aqui a primeira equação que nos interessa, né? Vamos colocar aqui, ó, que nós podemos escrever lá em cima. Essa é a primeira equaçãozinha de interesse. Veja, xb é igual a xa mais xba. Exatamente o que vocês encontram aqui. xb é igual a xa mais xba. Seja de reta, seja de vetor, seja algebricamente. Isso é simples. Ok? Vamos limpar aí. Essa aqui, então, seria a nossa primeira equação de base para o movimento relativo. Na sequência, eu preciso da relação também de velocidades. E para isso, né, como é que a gente faz para obter equações de velocidade? Você faz a taxa no tempo. Tudo começa pela análise de posição. O resto são taxas no tempo, o resto são integrações, são análises no tempo, são técnicas de integração. Tá aqui, ó. Se tu fizer a taxa da posição no tempo, ao lado esquerdo e ao lado direito da equação, a taxa da soma é a soma das taxas. Aqui está. Você vai obter a equação para a velocidade. Então, mais um passo, né? Não é apenas as posições que se relacionam, mas também as velocidades se relacionam. E mais, você pode avançar nas suas derivações e obter então mais uma taxa no tempo. Seria a taxa segunda da posição ou a taxa primeira da velocidade, chamada aqui de aceleração. Também a aceleração se relaciona. Então, aceleração de A, aceleração de B. Ambas se relacionam pela relativa, né? Então, o observadorzinho verde aqui, ó, vamos riscar o bichinho. Esse carinha aqui, ele enxerga o B se mover com uma VB em relação a A, se mover com uma aceleração de B em relação a A, que não estão explícitas aqui, né? Mas é assim que ele enxerga. E ele enxerga na posição XBA. Então, essa é a visão que esse cara tem. Ok? A visão que esse cara aqui tem no solo é o que? Está aqui, ó. Ele vê XB, ele vê VB e ele vê AB. Ok? Vamos limpar aqui. Ok. Resumindo, terminando esse conteúdo, o que nós chegamos? Na outra equação de base. Vocês já viram as equações de base da cinemática, agora estão vendo a equação de base do movimento relativo, mas cuidado, movimento relativo para um sistema em translação. Translação significa o quê?
que esse carinha aqui, ele não pode rotacionar, ok? Então, ele está indo, ele translada, né? Ele pode até rotacionar, digamos assim, uma translação em forma circular, mas ele não pode, ao redor do seu eixo, sofrer um giro. Então, ele pode fazer até um movimento assim, isso aqui é pura translação. Agora, se houver uma rotação de qualquer reta do seu corpo, então não é mais somente translação, esse tipo de equacionamento aqui já não é mais válido, tá? Daí aqui já começa a aparecer outros tipos de acelerações, não são apenas essas aí. Já devem ter ouvido falar da aceleração de Coriolis, tá? Se não ouviram, pesquisem. Coriolis é uma aceleração que advém do fato desse observador aqui, esse carinha verde, estar em movimento. Ok? Vamos limpar a tela. Tá aí, tudo na tela. Vocês vão focar nessa equação de base para movimento relativo. Ok? Um abraço, tudo de bom. Até mais.